Eu peço que você tome a sua Bíblia em mãos e abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Eu peço que você leia comigo os primeiros 9 versos ali do capítulo 1, Coríntios 1, do 1 ao 9. Vamos ler então. Assim diz a bendita palavra de Deus, 1 Coríntios 1, verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho, nosso Senhor. Feche seus olhos, por favor, vamos orar juntos. Bendito Deus e Pai, nós a Ti, Senhor, rendemos graças. Primeiro pelas Tuas ricas misericórdias, pela Tua graça irresistível que tem atraído a cada um de nós e muitos para olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, pela Tua bendita e santa palavra. Obrigado pelo Santo Espírito que nos ilumina o entendimento e nós pedimos, Pai, nós precisamos do Senhor essa noite, para que essa palavra não simplesmente faça sentido nas nossas vidas, mas que ela penetre os nossos corações, a ponto de nós sermos transformados pelo poder do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então, o primeiro culto do mês, eu achei por bem de nós, que temos pregado já desde o ano passado, as pastorais de Paulo. Eu falei que a gente ia além das pastorais do Paulo, para pregarmos as pastorais da vertical, mas pregando as cartas de Paulo, às vezes. Eu achei por bem de nós falarmos de algumas coisas, e nós vamos então, hoje, uma primeira mensagem de 12, que nós vamos tratar de alguns assuntos que acabamos de ler. Vamos investir algum tempo, uma vez por mês, além do Evangelho de Marcos, também nessa carta de 1 Coríntios. Só que antes da gente voltar para o texto, eu queria falar um pouco de um cara bem conhecido. Eu acredito que aqui nessa sala quase todo mundo deve conhecer o tal do Danilo Gentili. Quem conhece Danilo Gentili? Quem não conhece Danilo Gentili, vou explicar rapidão. Ele é um comediante e um comunicador. Ele tem um talk show, né, que faz entrevistas na televisão. Você encontra os vídeos dele no YouTube também. Danilo Gentili é um cara que se diz cristão. Não sei se vocês sabem disso. Eu vi uma entrevista dele esses dias. Verdade, foi o ano passado. Mas ele se diz cristão porque ele, com 14 anos, se converteu, foi convertido, se batizou na Igreja Batista. Ele diz que foi muito ativo entre a juventude, os jovens daquela igreja. Ele fazia teatros, participava de todas as atividades. Ele diz que tem amigos daquela época, da igreja, até hoje. E se você já assistiu o programa dele, você já percebeu, assim como eu, que de vez em quando ele convida um cristão, faz uma entrevista com o cara, é muito respeitoso, sempre foi. Ele é um cara extrovertido, às vezes um pouco polêmico, mas sempre muito respeitoso com os cristãos que vão lá. Ele também, o Danilo, ele reconhece que ele de fato é um pecador que carece da graça de Deus. Ele reconhece e crê na inerrância e na suficiência da Bíblia, ele fala isso. Ele diz que ama a Jesus, mas ele também fala que não ama a igreja. Ele diz que desacreditou da igreja, ele se desiludiu, perdeu a fé na igreja.
Ele não congrega em igreja alguma. Infelizmente, nós vemos hoje no nosso país e mundo afora muita gente que vive a mesma situação que a do Danilo Gentili, que se diz cristão, que diz que ama Jesus, mas não faz parte do povo de Deus, não congrega, ele não é igreja, porque a igreja somos nós, a igreja não é uma pessoa. Ah, eu sou igreja em casa, isso não existe. A igreja é o coletivo, a eclesia de Deus é o coletivo. E além de pessoas assim como ele, é muito comum a gente ver por aí, você deve conhecer algumas pessoas, assim como eu vou falar, pessoas que acham hoje em dia que todo mundo acredita em alguma coisa. Muita gente se diz espiritual, afinal de contas a espiritualidade está na moda. Pessoas que se acham do bem. E geralmente esse tipo de pessoa espiritual, quando nós falamos da mensagem de um Salvador que se sacrifica por amor dos pecadores, elas recebem essa mensagem muito bem. Elas acham lindo isso. Só que esse mesmo tipo de pessoa, quando eu e você, quando a gente convida eles para vir na igreja, eles são como o diabo que foge da cruz. Não, igreja não. Eles são pessoas difíceis, eles fogem. E até certo ponto eles têm um pouco de razão. Porque a igreja é constituída de pessoas. E pessoas são complicadas. Dizem os engraçadinhos que o problema da humanidade é o ser humano. Você deve ter visto isso, ouvido isso. Só que a igreja é a embaixada de Deus na terra. A igreja é a portadora de boas notícias. É a igreja que possui respostas para os nossos problemas, para as nossas aflições da alma. Ela é a instituição, a igreja de Deus, que traz esperança ao mundo. Mas ela é composta por pessoas. Pessoas como eu e você. Gente irritada, rabugenta, infiel e egoísta. Pessoas são difíceis. Nós, às vezes, somos estressados demais com coisas tão bobas, tão pequenas, e ao mesmo tempo a gente é muito relax, muito de boas com coisas que realmente, de fato, importam. Às vezes a gente se torna defensor de nós mesmos. E a gente esquece que nós temos um justo juiz, nós deixamos Deus de lado quando fazemos as coisas pela força do nosso braço. Nós falamos de amor muitas vezes, mas também nos entregamos ao ódio. Infelizmente, inclusive dentro da igreja, é comum a gente ver isso. E você acabou de ler comigo aqui uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que é meio parecida com a gente, ou melhor, nós somos parecidos com eles. A carta de 1 aos Coríntios, ela contém muitos conselhos práticos para a vida de todo cristão. Na verdade, ele é um livro que contém muito mais dicas práticas do que qualquer outro livro de toda a Bíblia. Essa igreja dos Coríntios, na cidade de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele passou lá nessa igreja, nessa cidade, pregando o evangelho, ensinando essa gente durante 1 ano e 6 meses. Você encontra isso lá em Atos 18. Ali, Paulo também, enquanto ele estava lá, ele escreveu a carta aos Romanos. E depois desse 1 ano e meio, o apóstolo Paulo foi para Éfeso. E de Éfeso, ele escreveu essa carta e enviou para esses irmãos. Estão pegando? A cidade de Corinto era uma província romana. Ela foi uma das cidades mais ricas, riquíssimas de sua época. Ela era um importante centro cultural vigente daqueles tempos. Ela era uma importante rota comercial. Todos os caminhos não passavam por Roma, passavam por Corinto. Era uma cidade portuária e muito próspera. Gente de todo lugar ia para lá fazer o seu comércio e prosperavam, enfim. Mas Corinto era uma cidade muito conhecida pelas suas pessoas corrompidas e profundamente depravadas. Corinto era conhecida pela sua prostituição, pelo homossexualismo, pelas orgias públicas, pelo paganismo. Lá era comum ver 2 cultos famosos, de Afrodite, que era uma deusa grega, e de Apolo,
o culto a Afrodite ficava no lugar mais alto da cidade, e lá não existiam sacerdotes, existiam sacerdotisas, cuja prática religiosa delas era o ato sexual público nas escadas dos templos com qualquer um dos seus devotos. E no final do dia elas desciam o monte e iam para o porto fazer dessas práticas com os visitantes. Já o culto a Apolo era o culto onde só tinha homens que tinham relação entre eles. Terrível essa cidade. Na igreja de Corinto, Paulo ensinou muitas coisas. Mas ali ele estava ensinando coisas que esses homens, esses irmãos estavam perdendo há muito tempo. Eles estavam perdendo algumas coisas. Lá nessa igreja, havia desrespeito com a liderança, havia divisões, orgulho, imoralidade, contendas e também a presença de falsos mestres. Acontece que um dia, uma irmã dessa igreja, chamada Chloe, ela foi para Éfeso visitar o apóstolo Paulo, e ela contou para ele, ela relatou, olha, a situação lá está terrível. Paulo, então, por esses motivos, resolveu escrever essa carta para esses irmãos. Parecia que os coríntios haviam se esquecido de tudo que Paulo ensinou e principalmente das bênçãos de Deus. Então, diante dessa lista de horror que estava acontecendo naquela cidade e naquela igreja, daquela situação dos coríntios, o apóstolo Paulo ele podia iniciar essa carta exortando os irmãos, corrigindo, ou até mesmo falando do seu desgosto e da sua decepção com essa gente. Então, de fato, o apóstolo Paulo ele não tinha motivo algum para ser amigável ou cordial com essa gente. Mas não, ele começa a carta falando de algo positivo. Ele começa a carta lembrando essa gente da obra, da graça de Deus. Por que será que eu e você, às vezes, a gente é parecido com essa gente? Porque também, muitas vezes, eu e você, nos esquecemos das bênçãos de Deus. Então, durante os próximos meses, a gente vai tratar, talvez você tenha visto lá na rede social, os desafios que a igreja ou as igrejas enfrentam. E o primeiro desafio que eu trago hoje aqui, que a igreja, que nós enfrentamos, é justamente o esquecimento. O esquecimento. Eu espero que essas instruções de Paulo nos ajudem a lembrar das boas coisas que Deus faz na vida de todo cristão e daquilo que ele tem feito, daquilo que ele já fez e daquilo que ele vai continuar fazendo na nossa igreja local. Não por merecimento, mas conforme a medida da sua graça e a sua misericórdia. Precisamos lembrar dessas coisas, porque muitas vezes eu e você nos esquecemos das bênçãos de Deus. Então eu trago aqui hoje 4 perguntas que eu espero que nos auxiliem, nos ajudem nesse objetivo da gente lembrar das bênçãos de Deus. A primeira pergunta é: você se esqueceu das suas bênçãos? Veja, a primeira evidência da obra de Deus para os coríntios está aqui, no verso 1, quando Paulo diz, Paulo chamado para ser apóstolo de Deus. O mesmo Paulo que esteve entre eles, que tinha motivo para nem dar bola para essa gente, ele se compadece, ele se preocupa, ele está escrevendo agora uma carta para eles com instruções, de uma forma amorosa, afetiva, cuidadosa. É uma declaração de amor, ele está dizendo, me preocupo com vocês. E da mesma forma, eu e você, nós os cristãos, nós temos a melhor e infalível de todas as instruções, a palavra de Deus, a Bíblia. E louvado seja Deus, porque nós, ao mesmo tempo que somos um pouco parecidos com essa gente da igreja, a gente é muito diferente daquele pessoal que não é da igreja. Não era da igreja lá. Porque nós não adoramos uma imagem, nós não adoramos estátuas ou uma ideia, uma filosofia, nós adoramos a um Deus pessoal que fala, um Deus que sempre falou e que continua falando comigo e contigo, mas por meio da sua santa palavra. Então,
o apóstolo Paulo se apresenta no verso 1, mas no 2, ele chama os coríntios de a igreja de Deus. Paulo foi um instrumento humano que fundou essa igreja, mas ele reconhece que os membros daquela igreja, aquelas pessoas, pertencem a Deus. Ele está dizendo, nós podíamos traduzir, é como se Deus estivesse olhando para aquela gente e fala, ei, eles me pertencem. Eles são minha propriedade, eles são meus, eu me preocupo com eles, eu amo eles, eu tenho um carinho especial por essa gente. Paulo está sendo usado por Deus justamente dessa forma. E é dessa mesma forma que o Senhor olha para nós, olha para mim e para você. Sabe, qualquer que sejam os desafios que a gente enfrenta, nós somos uma igreja que não pertence a nós mesmos, não pertencemos a homem algum, a pastor algum, nós somos também a igreja de Deus. A igreja, a nossa igreja, é criação e alvo do cuidado e da vontade de Deus. E com certeza, ao entendermos isso, nós nos lembramos da importância de pertencermos a uma igreja. Porque, afinal de contas, é diferente quando eu pertenço a uma família, a uma casa, ou quando eu sou só um visitante. Eu vejo que isso é um chamado para nós não sermos simples frequentadores de culto de domingo. Nós fazemos parte. Na verdade, nós somos mais igreja quando a gente não está aqui. Então, quando a gente entende isso, nós damos a importância o que é ser igreja. Nós entendemos que nós somos muito privilegiados de fazer parte de um povo que foi escolhido pelo próprio Deus. No verso 2, a gente também vê que Paulo descreve os coríntios como santificados em Cristo Jesus. Ele coloca esse aspecto em primeiro lugar. Os coríntios declarados como santos, feitos santos em Jesus. Só que é importante a gente compreender essa santificação. É fundamental a gente entender o que é a santificação, para entendermos o que ele está falando. Ser santo quer dizer que Deus separa pessoas do mundo e as coloca em Cristo Jesus. A palavra santos no original fala isso, separados do mundo. Um povo que Deus pegou, separou e coloca, e não larga em qualquer lugar, ele coloca em Jesus, em Cristo Jesus. Então, juntamente com eles, nós somos declarados santos e justos, porque a santidade e a justiça de Cristo são contabilizadas em nosso favor. Nós somos santificados em Jesus, e nele são transformadas as nossas atitudes, paixões e anseios, para nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele, que é santo, santo, santo. No verso 2, além de serem santificados em Cristo, ele diz, vocês são chamados para serem santos. Nós somos chamados, além de santificados pelo Senhor, para termos uma vida, um esforço de vida que reflete ao máximo o caráter de Deus. Então a santidade é a responsabilidade, tem que ser a responsabilidade e o propósito de todo aquele que se diz cristão. Você sabe que não é pelo esforço, mas é uma vida pautada pelo arrependimento. Isso é obra de Deus em nós. Chamados para cooperarmos, para fazermos parte dessa santidade de Deus. Isso é uma grande bênção. Porque ao invés de perdidos no pecado, nós somos chamados para sermos santos hoje e por toda a eternidade. Um povo separado, que é mantido em Cristo daqui para todos sempre. Isso é uma grande bênção. Segue o texto. E no verso 3, Paulo começa graça e paz. Ele está orando por graça e paz em favor dessa gente complicada. E essa é uma oração profundamente cristã. Ele está suplicando por misericórdia de Deus e pela plenitude e firmeza no caminhar. Então, para os coríntios e para nós, a vida cristã é marcada pela graça de Deus e pela paz com Ele. Paz porque Jesus morreu por nós. Morreu para nos salvar. E ao fazer isso, Ele sofreu a nossa penalidade. Ele pagou o preço que nos era devido pelos nossos pecados. O resultado desse sacrifício é que o furor de Deus foi desviado de nós e o favor de Deus foi derramado sobre nós. Isso é motivo de muita alegria.
E a gente se esquece de algo tão básico, que no lugar do Cristo, do Filho de Deus, do Cordeiro Santo, perfeito, imaculado, onde Deus despejou a sua ira, eu e você devíamos estar lá. A gente se esquece de fundamentos da base da nossa fé. Então as bênçãos de Deus, elas são imensas. Elas são tão grandiosas que as nossas pequenas dores, as nossas pequenas lutas ficam tão pequenas, são insignificantes quando nós olhamos para a magnitude, para a glória, para a imensidão da majestade, da graça de Deus. E não é aquela coisa, misteriosa. Cara, abre a tua janela de manhã e olha para fora. Contempla a criação. Veja o toque da redenção. A graça de Deus manifesta em tudo e em todos. Pois é a graça quem tem nos sustentado e todas as coisas criadas até a volta do nosso Redentor. Isso vai gerar gratidão no nosso coração. Contentamento e uma expectativa das coisas eternas. Sabe, eu gosto muito do Dr. Russell Shedd. Talvez alguém conheça. É aquele da Bíblia, tem a Bíblia Shedd, Dr. Russell Shedd, que foi um dos maiores teólogos que pisou aqui no Brasil, né? Ele foi a pessoa que fundou as edições Vida Nova. Ele morreu em 2016, com 87 anos de idade, de câncer. E me chamou muita atenção quando eu vi uma entrevista dele, 3 meses antes de falecer e sentindo muita dor. Eu anotei aqui o depoimento dele. O repórter perguntou como ele estava se sentindo. Qual era o sentimento que vinha ao seu coração? Ele diz o seguinte, disse: realmente é uma experiência muito boa, falando da doença. É uma experiência muito boa, porque a gente se sente desmamando do mundo e pronto para subir. Graças a Deus, Cristo sofreu em nosso lugar, para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. E o sofrimento desse mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Cara, eu desejo ter esse sentimento nos meus últimos dias de vida, do mais profundo do meu coração. Mesmo. Segue o texto, o apóstolo Paulo no verso 4, olha só. Sempre dou graças a Deus por vocês, gente complicada que me deixou na mão, pessoas difíceis, eu dou graças a Deus por vocês. Então no verso 4, Paulo está agradecendo a Deus pelos coríntios. A igreja estava cheia de problemas, nem todos gostavam de Paulo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, tinha aquela viagem. Nem todos concordavam com ele, havia divisões, brigas, confusão. A influência de Paulo estava diminuindo. Eles davam ouvidos aos falsos mestres. Só que, no entanto, a obra de Deus em cada cristão, em cada congregação, é motivo para eu e você demonstrarmos ação de graças. Porque é um triunfo da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Um triunfo sobre o pecado. E é um testemunho da sua graça. Que nós nunca devemos esquecer. O fato de sermos igreja. Sabe? Porque, olha só, gente, é um bando de gente, cada um com suas manias. Alguns de nós, a gente se aproxima por afinidades, tem os pequenos grupos, mas o que nos une não são as nossas afinidades. Eu gosto de rock, eu gosto de pagode, está amarrado em nome de Jesus. Né? E também não são as nossas diferenças. O que nos une é o amor do Senhor por nós. E o amor que o Espírito Santo tem gerado em nossos corações. É muito legal isso. E Paulo, então, ao fazer isso, eu sempre dou graça ao Senhor por vocês. Nós vemos um Paulo agradecido pela graça. Porque pela graça de Deus, ele continua no verso 4, graça de Deus que lhes foi dada em Cristo Jesus. Paulo também nos lembra que nós somos recipientes da graça de Deus. No verso 5, ele fala, olha lá, pois em tudo vocês são enriquecidos nele. Somos enriquecidos nele, em quê? Em tudo. Ele nos lembra de que esses irmãos, os coríntios, eles não estavam empobrecidos, mas eles foram aperfeiçoados, porque eles receberam muitos tesouros. Ele descreve os tesouros ali na sequência. Olha só, em toda a palavra,
enriquecidos em tudo, em toda a palavra. Por quê? Porque as palavras de Paulo, o evangelho que foi pregado, ele servia para expressar a verdade de Deus para essas pessoas e para a edificação uns dos outros. Aquilo que nós temos aprendido de Deus, as bênçãos que nós temos recebido, vivido de Deus, servem para a nossa edificação. E nós somos edificados, fortalecidos, unidos nisso, e Deus é glorificado. Toda a palavra. Mas quando ele fala em todo conhecimento, não é daquilo que a gente estuda, embora a gente tenha que compartilhar. Não é, sabe, eu sou o sabichão, vem em mim que eu sei tudo. Mas eu te pergunto, qual é o melhor conhecimento que pode existir? É disso que Paulo está falando. Todo conhecimento é o conhecimento mais precioso do que todo conhecimento humano. Toda informação adquirida é o conhecimento daquilo que eles tinham recebido, do Cristo revelado. E esse é o propósito para a vida. E tem que ser a razão da nossa existência. Conhecer a Cristo. Por quê? Porque esse é o modo pelo qual eles e nós, ao conhecermos a Cristo, somos perdoados dos nossos pecados. E por meio do conhecimento de Cristo, nós vamos crescendo em intimidade com Deus. Porque Jesus é Deus. Isso que acontecia com eles, graças a Deus, acontece com a gente. E ao entendermos de Cristo, esse conhecimento mais precioso de todos, a gente vê que os problemas mais cabulosos do universo, da nossa própria vida, eles foram resolvidos por meio do Evangelho. Quais são esses problemas? Os pecados, nossos pecados, e a condenação que foram lavados pelo sangue de Jesus. Ah, irmão, como é que está a vida? Está uma luta. Não está, não. Teu maior problema já foi resolvido. O perdão dos teus pecados, a condenação, está tudo pago. Sabe? Isso já é um motivo para nós vivermos em contentamento, em alegria. Sabe? Viver uma vida mais leve. E eu te pergunto, você se considera enriquecido em todas as coisas? Ou a vida tem sido um fardo? Está difícil? Eu pergunto, você está em Cristo Jesus? Pensa comigo, qual é a paz ou consolo, meu irmão, minha irmã, que podem faltar para alguém que está em aliança com o Pai das misericórdias? Sabe, olha a importância de nós lermos as Escrituras, de nós conhecermos os atributos de Deus. Eu amo quando fala as riquezas da sua glória. O Pai que é rico em misericórdias. Na verdade, o original é muito rico, riquíssimo em misericórdias, de uma fonte inesgotável de perdão, graça, misericórdia, toda boa dádiva. Ele é o Pai das misericórdias. O verso 6 segue dizendo: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Então nós vemos, bem óbvio, que o testemunho de Cristo foi confirmado neles, no meio deles. Nós vemos aquele povo mesmo com dificuldades, muitos deles, e entre alguns a gente vê o testemunho bom de Cristo se manifestando, sendo confirmado neles. Afinal de contas, a irmã Chloe foi para Éfeso. Ela estava preocupada com a situação da igreja. Ela não foi lá entregar, Paulo, volta e joga uma bomba. Não. Olha, nós precisamos de ajuda, da tua intercessão. Nós precisamos da sua intervenção, da sabedoria que o Senhor te concedeu. Sabe? Então nós vemos que eles, de fato, os coríntios se tornaram uma evidência da verdade da mensagem de Paulo. E o cristão é a prova viva do Evangelho. Nós somos a prova viva do Evangelho. Mano, pensa, cara, é um milagre a gente estar aqui. É um milagre, velho. É um milagre a gente ter vontade de sair de casa num domingo, vir para a igreja, sentar numa cadeira e ouvir um careca barbudo falando um monte de coisa. É um milagre, irmãos, a gente ter essa disposição de estar com esse povo que é tão diferente e ao mesmo tempo tão igualzinho a eu e você. É um milagre de Deus, porque é o Senhor quem nos conduz, e não é a nossa vontade. Então, a gente vê que essa igreja dos coríntios, eles tinham se convertido.
Eles começaram a experimentar da demonstração da realidade do Evangelho de Jesus. Isso é um privilégio para eles, isso tudo e para nós também. Vivermos o Evangelho na sua simplicidade, mas na sua profundidade dos relacionamentos. Evangelho é relacionamento. O verso 7, ele continua dizendo, de modo que não vos falta nenhum dom. Primeira parte. Então os coríntios eles foram enriquecidos, né, por toda a palavra e todo o conhecimento, mas também porque não lhes faltava nenhum dom espiritual. É isso que Paulo está falando. Eles tinham tudo o que Deus podia dar. Eles tinham o necessário. E nós também temos tudo o que precisamos para fazer, para cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer e para sermos quem o Senhor nos chamou para ser. Então, como cristãos, nada nos falta. Nós temos tudo o que precisamos para sermos edificados no Senhor. Coisas que Ele já supriu na vida de muita gente e coisas que Ele ainda vai suprir. Não porque a gente é bonito, bonzinho e cheiroso. Porque Deus é perfeito e bondoso, Pai de toda boa dádiva. E a finalidade disso é para o louvor da glória de Deus. Ele nos supre e vai continuar suprindo. Mas também diz o texto que eles tinham uma ansiosa expectativa, porque olha ali o 7, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus. Eles aguardavam ansiosamente a revelação da volta de Jesus. E eu te pergunto, quantas vezes você já se decepcionou quando tinha uma esperança, teve uma esperança frustrada, talvez um momento que foi agendado, que foi cancelado, e você ficou para baixo? Não importa, porque como cristãos, nos foi dada uma esperança superior, e com certeza ela vai se tornar realidade na minha e na tua vida. Isso é um presente, é uma grande dádiva de Deus. Olha o que o 8 fala, encaixando as peças dessa expectativa. Ele também, Jesus, vos firmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Expectativa na volta de Cristo. E nessa promessa que se cumpre em Jesus, de que os cristãos, os que são tementes a Deus, são firmados. Essa é a promessa maravilhosa de Deus. Firmados, fortalecidos até o fim por Jesus, porque esses irmãos podiam ter plena certeza do fortalecimento divino para mantê-los fortes, firmes na jornada, assim como é em você, firmes no caminho, até que a batalha fosse vencida, até que a corrida terminasse, até que o trabalho fosse concluído, até que eles chegassem em casa. É disso que está falando. Jesus volta e nos leva para casa. A importância da gente ter essa expectativa no porvir. Isso é verdade para eles e para nós também. E louvado seja Deus, porque é Ele, quando Ele diz no 8, Ele firmará, fala de uma perseverança. É Ele quem firma os nossos pés. Isso é verdade. Porque se nós somos cristãos, escolhidos de Deus, nós recebemos esse dom, essa dádiva, esse presente de sermos perseverantes. Pelo agir de Deus, é Ele quem nos faz perseverar no caminho. Eu sei que às vezes a gente fica abatido, cansado, a gente se sente fraco. Mas nós não podemos esquecer que o nosso bem-estar, tudo que a gente precisa para continuar de pé, avançando, não depende do nosso esforço. Não depende das nossas mãos. Isso está nas mãos de Deus. Mãos muito mais poderosas, infinitamente mais fortes. Mãos perfeitas, que não são as nossas. O 8 continua, né? A segunda parte, para que vocês sejam irrepreensíveis. É disso que fala, da perseverança. É que no final, até o final, nós vamos ser apresentados diante de Deus irrepreensíveis. Então, quando a gente lê essa carta dos Coríntios, nós descobrimos que, de fato, os coríntios estavam envolvidos com muitos pecados, como eu falei no começo. Mas o apóstolo Paulo está lembrando eles, que é o Senhor quem mantém eles de pé, firmados no caminho, irrepreensíveis. E é Ele quem opera isso nas nossas vidas também. Nós vamos ser encontrados irrepreensíveis pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus que opera em nós. Não simplesmente inocentes, não somente isentos do sentimento de culpa, mas sem condenação alguma. Sem condenação, totalmente sem culpa no dia do julgamento. Se de fato você crê, assim como eu, que Jesus é o nosso advogado que intercede por nós à direita do Pai.
Olha a perfeição da graça. Além de nos perdoar, sabendo que nós estamos em processo, Ele está lá do lado do Pai, intercedendo por nós. E o Espírito Santo operando em nós. Então no verso 9, fiel é Deus, por quem foste chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. O apóstolo Paulo está resumindo todas as bênçãos, quando ele diz que os coríntios foram chamados por Deus para a comunhão com Cristo. Essa é a condição de todo cristão. Veja, antes, eles e a gente era inimigo de Deus. Nós tínhamos inimizade com Deus. Agora, em Jesus, nós temos um relacionamento com Cristo. Um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Então nós, de fato, como eles, fomos e estamos sendo forjados, lapidados na semelhança de Jesus. Porque ao nos dar Jesus, Deus nos deu o melhor que Ele poderia nos dar, que Ele poderia nos conceder. O próprio Paulo fala lá em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E eu pergunto, de novo, você se esqueceu das suas bênçãos? A segunda pergunta do texto você se esqueceu de quem te abençoou? A gente tem que lembrar, irmãos, daqueles que nos abençoam. Sim, temos que lembrar de uma pessoa que nos ajuda num momento difícil, de alguém que nos dá um presente, é tão bom ganhar presente, ou de alguma pessoa que nos dá um incentivo, uma correção, um encorajamento. Mas essa passagem aqui nos lembra, o apóstolo nos lembra de quem de fato nos abençoa é Deus. É Ele quem usa situações e pessoas e circunstâncias para nos abençoar. Inclusive o não de Deus. Quando vem o não de Deus, também é bênção. Então foi Deus quem desejou que Paulo fosse apóstolo. Portanto, nós temos essa carta de Paulo e de fato nós temos a Bíblia por causa de Deus. Então Paulo foi um canal de bênção para esses irmãos coríntios. Mas foi Deus quem afastou Paulo dos seus pecados. Foi Deus quem chamou Paulo para ser apóstolo. Foi Deus quem enviou Paulo para aquela cidade. Então Deus tornou a sua vontade conhecida por meio de Paulo e dos apóstolos também, que foram dados para a igreja. E da mesma forma, essa igreja de Corinto, ela era propriedade de Deus. Uma igreja que foi criada por Deus e que pertencia a Deus, que foi sustentada por Deus. Olha que interessante. Para quem não sabe, o relato da fundação dessa igreja está lá no livro de Atos 18. Vou ler os versos 9 e 10. Diz assim: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém vai ousar lhe fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Então Deus se tornou o pai desse povo, como a gente viu no verso 3, e Ele derramou graça e paz sobre eles. E à medida dessa graça, também o apóstolo Paulo nos traz, num verso que eu gosto muito, Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então veja, o Evangelho ele apresenta a graça de Deus para nós. E com certeza nós reconhecemos isso na nossa vida. Nós reconhecemos a bênção de Deus nas nossas vidas. E nós temos que agradecer a Deus, porque o Senhor é a fonte de toda a boa dádiva, a fonte de todas as bênçãos. Então eles, lá os coríntios, eles deviam se lembrar de que foram abençoados por Deus e de que Deus é a fonte de todas as bênçãos. É importante a gente lembrar disso ainda hoje. Hoje, a nossa fé aponta para as nossas bênçãos que revelam o doador das nossas bênçãos. Nosso testemunho de contentamento, de gratidão, tem que revelar a Cristo Jesus para os homens. Amém? Então eu te pergunto, você tem esquecido de quem te abençoou? Foi Deus. É Deus quem nos abençoa. Toda boa dádiva vem do Senhor. A terceira pergunta é, você se esqueceu de como Deus te abençoou? Deus deu algumas bênçãos para esses coríntios por meio da criação da igreja, por meio do ministério de Paulo e por meio de outros que também pregaram o evangelho por eles e por meio dessa carta agora, depois tem a 2 Coríntios também. Então, no entanto, Paulo, ele constantemente, ele lembra, ele conduz, ele direciona o olhar dessa gente para Jesus, para a soberana bondade de Deus, para as bênçãos daquele que os abençoou em Cristo Jesus.
A gente não pode, nem um dia sequer, meus irmãos, parar de pensar ou deixar de lado. Eu sei que a vida é uma correria, mas nós precisamos nos policiar de lembrar de Cristo e a sua obra por nós. Cristo e a sua obra. É o que Paulo está fazendo aqui. Por isso que ele começa essa carta. Temos que nos lembrar da pessoa e da obra de Jesus. Se de fato nós temos contentamento, porque foi Jesus quem chamou essa gente, foi Jesus quem abençoou essa gente. É Ele quem nos chama, também é Ele que nos abençoa para fazermos parte desse povo. Cristo, Jesus, Ele era o centro da pregação de Paulo e da vida de Paulo. Eu não sei se você percebeu, nós temos aqui 9 versos e 9 vezes Paulo cita o nome de Jesus. 9 vezes ele cita o nome de Jesus. Também nos versos 2, 3, 7, 8 e 9, ele traz essa declaração, essa confissão de que Jesus é o Senhor. Repetidamente, Jesus é o Senhor. Isso é uma confissão. Jesus é o Senhor que sustenta, que cuida, que chama, que abençoa, que nos faz chegar até o fim da caminhada. Alguns se perguntam, como pode um Deus santo e justo amar pecadores? A única resposta que nós temos para essa pergunta, como pode um Deus santo e justo amar os pecadores? Gente tão complicada como eles, como eu e você. A única resposta aceitável é Jesus Cristo. Ele nos ama por causa de Jesus. Porque só Jesus é quem deu a sua vida perfeita por nós, por meio da sua morte perfeita, a sua vida perfeita e a sua morte substitutiva. Eu não sei se vocês já pararam para pensar numa vida sem Jesus. Cara, pensa no Antigo Testamento e parou por ali, se nós não tivéssemos as boas novas de salvação em Cristo. Uma vida sem Cristo, Deus, Ele é simplesmente o nosso terrível juiz, que nos persegue e exige o cumprimento da sua justiça. Mas em Cristo nós somos reconciliados por Deus. E essa é a notícia mais maravilhosa que nós podemos receber, as boas novas de salvação. Porque é em Cristo que nós somos aceitos. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Deus quem nos aceita. E louvado seja Deus por isso. Se Ele nos aceitou, quem pode nos tirar das mãos do nosso Deus? Mas ali o texto fala, você leu comigo, nos versos 8 e 9, que eles aguardam, no 7 na verdade, aguardam a revelação do nosso Senhor. Essa revelação fala da volta de Jesus. Essa tem que ser a expectativa, a esperança do futuro de todo cristão, cujo foco é Jesus e o seu retorno. Jesus vai voltar. Essa tem que ser a nossa expectativa. Tem que ser o que nós pensamos todos os dias. A vida aqui é difícil? É. E graças a Deus por isso. Porque aqueles que acham que a vida está muito boa nessa terra, coitado deles. Acaba daqui a pouco. 65, 70 anos. Acabou. Nós temos que ter essa expectativa, a esperança no futuro. Porque o que a gente está lendo aqui, se nós fôssemos resumir, simplesmente a maior bênção de todas é Deus nos trazer para a comunhão consigo mesmo, por meio de Cristo. É assim a vontade de Deus. E toda vez que a gente celebra a ceia do Senhor, é como se nós estivéssemos fazendo um ensaio desse grande dia do reencontro. Por isso, quando nós celebramos a ceia, irmãos, tem que ser um momento solene, que aponta para a eternidade, para as bodas do Cordeiro. A gente tem falado disso. Meditando nessas coisas, caminhando para o final, veja a importância de você ler as confissões, os documentos históricos da igreja, que são muito esclarecedores. Existe o Catecismo de Heidelberg. Se você não leu ainda, procure na internet. Ele veio, é um dos mais antigos, foi composto em 1563. Ele começa, sabe, os catecismos é uma pergunta e uma resposta, para quem não está ligado. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg é a seguinte: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Resposta: que eu não sou de mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente por todos os meus pecados, com o seu sangue precioso, e me livrou da tirania do diabo. Ele também cuida de mim, de tal maneira que nenhum cabelo sequer cai da minha cabeça, sem a vontade do meu Pai no céu. Na verdade, todas as coisas devem operar juntamente para a minha salvação, porque eu pertenço a Ele
Cristo, por meio de seu Espírito Santo, assegura-me a vida eterna e me torna de todo o coração desejoso e pronto, a partir de agora, a viver por Ele. Eu pergunto então, você se esqueceu de quem te abençoou ou de quem tem te abençoado? A quarta pergunta, uma aplicação prática para nós, que nos chama numa responsabilidade, é: os cristãos à sua volta, ao nosso redor, se esqueceram das suas bênçãos? Saiba, a mesma responsabilidade, o mesmo zelo, o mesmo amor que o apóstolo Paulo tem por essas pessoas, é um precioso exemplo a ser seguido por cada um de nós, se de fato nós nos declaramos cristãos, imitadores de Cristo, aqueles que seguem os passos de Jesus. É uma expressão de amor prática, vivida, que nós temos que praticar nas nossas vidas, na nossa comunidade, nos nossos relacionamentos. Eu não sei se tu já parou para pensar, quando a gente faz esse paralelo com esses irmãos aqui, essa dificuldade toda, veja a importância do contexto, ou quando talvez você faça o exercício que eu faço, de olhar no espelho e pensar, cara, como você está diferente hoje, como você já foi outra pessoa, né? Aquela sensação, aquele lá não existe mais, aquela lá não existe mais. A gente tem que ter isso, essa convicção, porque eu e você somos os improváveis de Deus. E Paulo viu nessa igreja muitos improváveis. O próprio Paulo era um improvável, perseguidor de cristãos. Ele permitiu a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Foi apedrejado porque Paulo permitiu, toca pedra nele, pode matar. Paulo era um improvável e ele sabia que por ser um improvável, que ser tão pecador, ele falava que dos pecadores eu sou um principal, ele não tinha direito algum de julgar ninguém que fosse, assim como nem eu, nem você temos. Olha só, por curiosidade, 2 improváveis que Paulo conheceu lá. Lá em Atos 18, onde nasceu, tem um relato da fundação dessa igreja, 18:8, diz assim: Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. No 18:17 fala assim: então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. O que isso quer dizer? Crispo, chefe da sinagoga, se converteu na fundação daquela igreja. E o Sóstenes? Ele está lá no verso 1. Paulo dando a saudação, eu, Paulo e também o irmão Sóstenes. 2 chefes de sinagoga, alto escalão do judaísmo, se converteram a ouvir o evangelho. Isso já era motivo de alegria, isso era o combustível de Paulo, ver gente improvável sendo convertida ao evangelho. E eu e você temos que ter essa alegria, essa convicção, temos que ser movidos por isso. Sabe, a gente não precisa mais daqueles testemunhos, ex-bruxo que fez macumba com a Xuxa, ex isso, traficantes, cara, pessoas ruins, numa vida comum, também é um grande milagre. Pessoas que não têm esses testemunhos de, sabe, piruetas e fogos de artifício. É um milagre de Deus quando o pecador se converte. Quando nós paramos de olhar para o nosso umbigo e olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Porque o Senhor chama os improváveis. E para concluir, eu e você, a gente tem uma mania de dizer que algumas pessoas, alguns dias, algumas situações, coisas e eventos são inesquecíveis. Eu te pergunto, que acontecimento em sua vida você considera inesquecível? Você se lembra das bênçãos de Deus em sua vida? Você pode fazer isso? Você vai ajudar outras pessoas ao seu redor a lembrar das bênçãos de Deus? Nós precisamos, irmãos, lembrar das bênçãos de Deus. Senão essa vida fica muito difícil. Nós precisamos ter expectativa no dia de amanhã, porque Ele vive, posso crer, no amanhã. Então quem nos sustenta é essa alegria que muitos não entendem, mas que nós só encontramos no Senhor. Porque quando nós esquecemos da graça de Deus, essa vida fica sem graça, e se for assim durante muito tempo, é uma vida de desgraça, né? Fui redundante aqui, mas é bem isso mesmo. Então nós temos que ter essa alegria em oração. Nós temos que pedir, Senhor, nos impede de esquecermos da Tua graça. Eu te oriento, eu clamo a Deus que eu e você, que nós possamos pedir em oração, que o Senhor nos ajude a conhecer outros, a cuidar de outras pessoas, de sermos mais observadores
e gentis com essa gente, que nós possamos nos dispor a ajudar uns aos outros, a carregarmos os nossos fardos e as nossas tristezas. Amém? Louvado seja Deus. Peço que você se coloque de pé no seu lugar, por favor. Eu te convido a orar comigo mais uma vez, para nós colocarmos diante de Deus. Eu vou orar do meu jeito aqui. Eu peço que você sonde o seu coração. Primeiro, identifique onde está o seu contentamento. Qual é a fonte da tua alegria? Talvez alguém aqui esteja num momento bem difícil. Os dias são maus, a gente sabe, a situação não é fácil para ninguém. Mas um exercício saudável é você colocar essas dores, essas lutas, essas dificuldades diante da majestade, da bondade, do benefício do Deus que é o Pai de toda boa dádiva. Deus grande, problemas pequenos. Senhor amado, a Ti nós nos rendemos. Primeiro pedindo perdão, porque por vezes as coisas dessa vida, as coisas finitas, a finitude dessa vida tem nos impedido, tem nos distraído de lembrarmos da Tua maravilhosa graça. Nos ajuda, Senhor, com bom ânimo para nós enfrentarmos as lutas dessa vida, sabendo que o Senhor é conosco, o Senhor é por nós. Mesmo nos dias ruins, Pai, nós possamos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. O Senhor presente mesmo na hora da angústia, da tribulação, o Deus eterno que olha por nós. Obrigado pela Tua palavra que diz: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Pai, diante dessa vida, das tristezas, das decepções, o Senhor continue, Pai, nos firmando os passos no caminho da cruz. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a olharmos muito mais para as evidências da graça do que para a dificuldade, para as dores desse mundo, dessa vida. Ajuda-nos a sermos instrumentos da graça para aqueles que choram, Pai, que nós possamos chorar com os que choram, nos alegrarmos com os que se alegram. Pai, coloca em nossos lábios uma palavra não só da boca para fora, mas a prática de nossas vidas seja a prática daqueles que dependem do Senhor, se contentam em Ti. Pai, coloca em nossos corações, faz deles transbordantes, Pai, da palavra da esperança, do Evangelho, da pessoa de Cristo, aquele que tem nos sustentado, aquele que nos libertou do lamaçal de pecado, aquele que nos sustenta, aquele que nos conduz pela mão, aquele que nos levanta quando caímos, nos dá sabedoria, Pai. Senhor Deus, ajuda-nos a nos importarmos muito mais com a dor do próximo e olharmos menos para nós mesmos, para que o Senhor seja edificado em nossa igreja, Pai, seja glorificado e nós sejamos edificados em Cristo Jesus. Nós te pedimos essas coisas, Pai.